Olá pessoal, nesse tópico de aprendizagem iremos abordar o Robotiz Orquestrador. Nosso objetivo é introduzir brevemente a ferramenta e todas as suas principais funcionalidades. Primeiramente, o que seria o Robotiz Orquestrador? Essa é a principal ferramenta de comunicação entre o usuário e o robô. Por meio dela é possível realizar as parametrizações e verificar os resultados dessas execuções. Na aba de Dashboard é possível realizar o agrupamento e a verificação de grids e gráficos. Então, no exemplo que nós temos aqui na tela, temos um gráfico de pizza que informa as execuções de robôs realizadas com sucesso, robôs com estado de alerta e robôs que foram executados com algum erro. Do lado direito, nós temos as mesmas informações, porém dispostas em forma numérica, em uma tabela ou chamado também de grid. E aqui do lado, nós temos um gráfico vertical com as informações, porém dispostas de outra maneira, com uma outra visualização. Para a criação de um novo dashboard, basta clicar no botão Criar, adicionarmos o nome do dashboard, por exemplo aqui, Teste Universidade, e marcaremos a opção Dashboard Público, caso queiramos que o dashboard seja público no orquestrador, e se nós queremos que o dashboard atualize a cada 5 minutos, marcaremos essa segunda opção aqui. Para adicionarmos novos grids e gráficos, temos o botão Adicionar Widget. Aqui serão listados os grids e os gráficos disponíveis para seleção. Então, faremos a seleção dos grids, e para a seleção dos gráficos, selecionamos a aba de gráfico, e selecionaremos os devidos gráficos. Confirma. E aqui estarão dispostos todos os grids e gráficos. Caso queiramos editar algum deles, seja o seu tamanho, seja a sua disposição, temos esta opção do tamanho e a posição de cada grid. Feito isso, temos o botão Salvar para salvar o dashboard. Na aba de Runtimes é possível fazer a gestão dos runtimes que estão cadastrados no orquestrador. Aqui é possível verificar se o runtime está pausado, está em execução, está com algum robô em fila ou se está ocioso. Para termos maiores detalhes de cada runtime, basta clicar no runtime que deseja, então abrirá o menu desse runtime. Na primeira aba temos o Dashboard, onde se apresentam todos os grids e gráficos que são executados nesse runtime específico. Na aba de detalhes é possível verificar qual foi o uso da CPU e da memória RAM ao longo do tempo. Então temos esses dois gráficos aqui, onde apresenta o tempo e qual que foi o uso da máquina, tanto na CPU quanto na memória. Além disso, é possível ver qual que é o nome do runtime, da máquina, do sistema que está rodando e a versão do runtime. Na aba de eventos, é possível configurar eventos possíveis desse runtime. Por exemplo, no momento em que o runtime acaba sendo desconectado, enviar e-mail para determinada pessoa. Na aba de tarefas, é possível verificar todos os robôs que foram executados dentro desse runtime específico. Por exemplo, aqui temos o robô Status Runtime, na versão 0.35. Além disso, é possível ver quando esse robô foi adicionado à fila e qual que foi o momento em que ele parou a sua execução. Além disso, é possível verificar se ele rodou com sucesso ou não. Na aba de agendamentos, é possível adicionar, excluir ou editar agendamentos de robôs. Então, por exemplo, queremos que um determinado robô rode durante a madrugada. Nós clicamos no botão Adicionar. O tipo de agendamento, então se nós queremos executar apenas uma vez, repetir todos os dias, repetir a cada hora, repetir a cada 10 minutos e as demais opções que são listadas aqui. Então queremos nesse caso que repita todo mês. Colocaremos o período, o dia e a hora em que inicia esse agendamento, qual robô iremos executar, por exemplo este primeiro, as variáveis do robô e em qual runtime ele irá rodar, por exemplo, este primeiro runtime aqui. Feita toda a configuração de agendamento, basta clicar em salvar
e ele já estará programado para rodar a partir do período selecionado. Na aba do cofre de senhas, faremos a gestão das senhas utilizadas pelo robô. Então, por exemplo, queremos adicionar uma nova senha de banco que será utilizada pelo robô. Então, viemos aqui em adicionar, por exemplo, senha banco, confirmamos. Veremos na opção senhas, adicionar, colocaremos o devido código, então senha banco 1, por exemplo, e aqui digitaremos a senha. Nesse caso, colocaremos senha 123 como exemplo. Ok? Aqui podemos colocar uma descrição de qual é essa senha, então senha do banco X, ok? E poderemos confirmar. Feita a confirmação, essa senha não será mais possível de ser vista, apenas adicionada nos campos dos bancos e dos sistemas. Então, se nós verificarmos aqui, quando formos editar a senha, nós já não podemos mais vê-la. Porém, se quisermos editar, nós digitamos outra senha, então senha 1234, e clicaremos em confirmar, e a senha do cofre está alterada. Na aba Minha Empresa estão dispostas as informações da empresa e dos seus consumíveis. Então, por exemplo, aqui temos a empresa Suporte Robotize, com o CNPJ informado, o ID de integração e qual é o plano respectivo a esse orquestrador. Além disso, aqui embaixo é possível ver os consumíveis como o CAPTCHA, OCR, o número de runtimes disponíveis e outras demais informações. Na aba de robôs, é possível realizar a gestão dos robôs cadastrados no orquestrador. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um robô de relatório de execuções que está presente na versão 1.05, publicado no Studio 2.9.6 e criado no Studio 2.5.6. Além dessas informações, é possível realizar a execução dos robôs por aqui, fazer a exclusão dos robôs, fazer o download do robô e garantir os dados que serão usados via API. Na aba de usuários estão listados todos os usuários do orquestrador. Então, nesse caso aqui, nós temos apenas um, que é o usuário de monitoramento. Na primeira coluna, nós temos o seu e-mail. Na segunda, qual o nome, qual o último acesso e, então, se esse usuário está ativo ou não. Para adicionarmos um novo usuário, nós clicamos no botão adicionar, digitamos o seu nome completo, o seu devido e-mail e o seu perfil de permissões. Além disso, é possível adicionar uma foto para esse perfil. Realizada toda a configuração, basta clicar no botão salvar e o seu perfil será salvo. Na aba de perfis estão listados todos os perfis de permissão. Nesse caso aqui, nós temos apenas um, que é o perfil consulta, com as suas respectivas permissões. Então temos aqui leitura de usuário, leitura de dashboard e leitura parâmetros do sistema. Caso queiramos adicionar um novo perfil, clicamos no botão adicionar, digitamos o nome do perfil, desenvolvedor, nesse exemplo aqui, e as suas devidas permissões. Então, nós, nesse caso aqui, queremos que ele faça a gestão dos usuários, então escrita leitura e exclusão. Com os dashboards, apenas queremos que ele faça a escrita e a leitura, mas ele não pode excluir, por exemplo. E eu não quero que ele tenha nenhum acesso ao cofre, então não selecionaremos nenhuma dessas opções aqui. Feita a configuração do perfil, basta clicar na opção confirmar. Na aba do relatório de tarefas, temos todas as execuções dos robôs dentro do orquestrador. Então aqui nós temos essa listagem. Então temos informações como o runtime, quem foi executado esse robô, por exemplo, de monitoramento, o status do runtime no momento da execução, então aqui ele estava conectado, em todos esses casos aqui, mas vamos pegar a primeira linha de exemplo. O status da tarefa, então, se o robô executou com sucesso ou não, nesse caso ele realizou com sucesso, né? Então estaria o status execução realizada com sucesso, a data e hora de início da execução do robô, assim como a data e hora em que o robô finalizou o processo, assim como o tempo de execução do robô,
e demais informações, por exemplo, o ID do robô, qual o nome do robô, a sua versão, quais os parâmetros foram adicionados ao robô antes da execução e qual foi o valor retornado pelo robô no final da execução. Além disso, na última coluna, a gente consegue ver quem solicitou a execução. Então, é possível verificar se o usuário X ou Y que solicitou determinada execução, né, então ter um monitoramento dessas execuções. Nesse caso aqui, era uma tarefa de agendamento, né, era um robô agendado, então aparece o status tarefa de agendamento. Então, é possível selecionar o período em que a gente quer listar essas execuções. Nesse caso aqui, nós queremos apenas as execuções do dia 18 de fevereiro, tá? Que estão aqui no período inicial e no final. E, ainda assim, é possível filtrar pelos runtimes. Tá? Então, selecionaremos o runtime, que nós queremos ver os robôs executados nesse runtime específico. Além disso, é possível exportar toda essa listagem, todas essas informações para um arquivo Excel. Neste tópico foram abordadas as principais funcionalidades do Robotize Orquestrador. E agora você está apto para manusear a ferramenta no seu dia a dia. Conte conosco e até a próxima!